Fomos à embaixada em Brasília para tentar entender o novo papel da Rússia no mundo. A arquitetura é esplêndida e, tendo sido construída na época soviética, diz muito da arte, da cultura e da potência daquele povo. Os painéis interiores de um escultor georgiano, refletindo o Kremlin e a Praça Vermelha, é como que um testemunho de que a Rússia está saindo das cinzas da privataria dos anos 90 para um Estado mais forte e pujante, agora atuando em favor de um mundo multipolar e democrático. Aí não serão mais uma ou duas superpotências que vão jogar com os destinos dos povos, mas vários grupos de países, quem sabe os BRICS e a CELAC da América Latina, se entrelaçando com Estados Unidos e Europa para dar as cartas. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje para entrevistar o embaixador da Rússia no Brasil, o senhor Sergei Akopov. O senhor Sergei Akopov é um velho conhecedor da política internacional e também viveu muito tempo no Brasil. Ele está quase completando seus 13 anos de atividades no Brasil, dos quais 4 anos, como embaixador, e esteve aqui em 2 vezes anteriores. Foi também diplomata no Chile e na Costa Rica. Nós trazemos para entrevistá-lo também o companheiro, o diretor da TV Cidade Livre de Brasília, Beto Almeida, velho ativista também latino-americano e também conhecedor da política internacional. Então, embaixador, é um prazer, eu queria cumprimentá-lo, sobretudo pela imponência da Embaixada Russa, que é um dos monumentos principais de Brasília, saudá-lo e, ao mesmo tempo, já endereçar a primeira pergunta, Como é que é essa nova Rússia que está ressurgindo no mundo praticamente das cinzas, depois da transição do regime socialista revolucionário para o regime democrático, digamos assim, mais institucional? Muito obrigado. Em primeiro lugar, é um grande prazer receber aqui na nossa embaixada a TV Cidade Livre e falar com os companheiros, com os colegas, amigos, jornalistas brasileiros. Na realidade, você falou muito bem que, para mim, Brasília já é quase como uma casa, porque passei aqui com a minha família há 13 anos. É um período bastante considerável e, tanto eu como a minha família, nós gostamos muito de Brasília. E fui também testemunha de como nesse período, diferentes períodos bastante longos, se desenvolviam as relações entre Brasil e Rússia, que hoje alcançaram um nível muito alto, de uma confiança absolutamente inédita na história das nossas relações. Faz pouco tempo, o Brasil e Rússia comemoramos o 185º aniversário de estabelecimento de relações diplomáticas entre os nossos dois países. Isso apesar, são 185 anos, apesar das interrupções da Guerra Fria, Sim, claro que esses 185 anos não foram assim muito iguais. Houve períodos tanto de alto como de baixo, precisamente no período de Guerra Fria. Houve alguns períodos de interrupção das relações, mas eles foram, na realidade, muito curtos. Em geral, podemos dizer que desse período de 185 anos, as relações entre Brasil e a Rússia sempre foram muito bons e sempre nossos dois países na arena internacional agiam como bons amigos, como aliados em muitos casos. E falando da Rússia, respondendo à sua pergunta, quero dizer que também nesse período a Rússia mudou bastante, que
Cheguei aqui no período quando começava a famosa perestroika na União Soviética, e hoje nós podemos dizer que a Rússia, o aspecto da Rússia mudou, a vida na Rússia mudou bastante. Estamos hoje construindo um regime, um sistema, uma sociedade democrática. É um processo complicado, temos várias dificuldades no nosso caminho, temos que tomar em consideração a história do país, a história do povo, nossos costumes, tomando em consideração que a Rússia nunca foi, na sua história, foi um país verdadeiramente democrático, como nós podemos falar nos termos modernos, digamos assim. Por isso, esse caminho que nós estamos indo nos últimos 20 anos foi um caminho difícil. Conflitos internos, nós tivemos que superar vários problemas econômicos, sociais, que foram consequência dessa grande transformação que a Rússia, ou ex-União Soviética, todo o território da ex-União Soviética sofreu. Mas podemos dizer hoje em dia que aqueles escépticos que no começo dos anos 90 diziam que a Rússia acabou, não tiveram nada de verdade, porque nós podemos ver hoje que a Rússia está ressurgindo, a Rússia está se concentrando, como se dizia um grande diplomata do Império da Rússia, dos tempos do Império. A Rússia está se concentrando, quer dizer, está concentrando forças para dar um salto para frente, e eu acho que todos nós hoje somos testemunhas de que o país realmente está fazendo grande progresso em todas as áreas. E nós... eu comentava há pouco aí com o Beto Almeida o papel, né, exercido ultimamente, inclusive no noticiário, né, da Rússia, né? Ela foi que praticamente forçou, digamos assim, as grandes potências a encaminhar soluções mais pragmáticas, né? No caso da Síria, por exemplo, quando evitou, né, a invasão militar, né, por parte dos Estados Unidos, e também na questão iraniana, né, que era um contencioso muito difícil de resolver, mas que também parece, o Beto, que escreveu também recente artigo sobre os 35 anos da Revolução Iraniana, entendeu perfeitamente esse aspecto, né, da posição da Rússia. Então eu gostaria, antes de passar a palavra para o Beto, embaixador, que o senhor marcasse, quer dizer, definisse como é hoje o papel exercido pelo atual presidente, né, Vladimir Putin, no cenário internacional. Muito obrigado. Realmente nós podemos ver que a situação internacional hoje em dia não é fácil, é complicada. Porque o mundo está, do meu ponto de vista, está passando um período, o planeta, a humanidade está passando um período de grandes transformações. Estamos num momento quando está se formando um novo sistema de governança global, um sistema multipolar, um sistema quando já um país, não importa quanto forte seja, já não pode, um país ou dois países não podem resolver todos os problemas da humanidade, não podem resolver esses problemas. E é importante que novos países em desenvolvimento, novos focos de poder econômico, cultural, político estão surgindo no mundo,
E o mundo atual, desde o nosso ponto de vista, é um mundo multipolar, onde só o multilateralismo pode ser o princípio importante, mais importante de governança global. Nós achamos que nesse sistema o mais importante é o respeito absoluto às normas e princípios do direito internacional. Sem isso, não é possível manter uma paz verdadeira no planeta e garantizar um progresso sustentável, desenvolvimento sustentável para todos os povos. E principalmente esses são os princípios fundamentais da política exterior da Rússia moderna. E no caso da Síria, por exemplo, essa é a nossa principal preocupação. Não é que a Rússia está a favor de uma ou outra personalidade, está defendendo algum regime ou alguma personalidade, não. Aqui nós estamos defendendo o princípio fundamental de não intervenção nos assuntos internos dos países soberanos. E, basando-se nesse princípio, nós estamos conduzindo a política enquanto a Síria. A ideia principal é que o povo sírio, o problema é do povo sírio. O povo sírio mesmo tem que resolver os seus problemas politicamente, sem intervenção externa. E aí parece que essa posição foi apoiada pela maioria da comunidade internacional, essa posição da Rússia, principalmente por nossos aliados e amigos dos BRICS, entre os quais também está o Brasil. E nós, com esforços conjuntos, estamos agora indo numa direção de conseguir uma solução política pacífica na Síria. É um caminho complicado, caminho muito difícil, não é caminho curto. Nós estamos vendo que as negociações em Genebra entre o governo e a oposição da Síria estão indo com grandes dificuldades, mas estamos absolutamente convencidos de que não tem outra solução. Não pode ser resolvido o problema da Síria com ameaças de uso da força, ameaças de intervenção. Nós já tivemos a experiência do Iraque, tivemos a experiência da Líbia, da Iugoslávia, e o mundo já conheceu que essas intervenções não levam a nada de bom, ao contrário. E por isso nós firmemente estamos defendendo esses princípios de respeito à Carta da ONU, aos direitos, aos princípios do direito internacional, no caso da Síria. Agora, embaixador, primeiro uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado por ter aceito a nossa reportagem aqui na Embaixada da Rússia. Mas eu queria lembrar ao senhor e pedir o seu comentário sobre uma importante carta que o presidente Vladimir Putin, já na linha de um novo protagonismo russo, endereçou ao povo norte-americano, no qual, entre outros princípios defendidos, ele alertava sobre a inviabilidade de um conceito muito norte-americano que ele considera impraticável, inviável, que seria do excepcionalismo norte-americano, que parece que os Estados Unidos gostariam de aplicar, seja na Síria, seja na Líbia, como aplicou, mas que agora nós temos uma nova situação de tensão, que é da Ucrânia, onde, segundo um importante estudo feito pelo pensador Muniz Bandeira, há, digamos, uma infiltração ou uma participação de ONGs com forte patrocínio norte-americano que ajuda a desestabilizar uma situação política. E o presidente Putin, na sua linha de fazer uma nova Eurásia, com um novo papel da Rússia, com cooperação com aquela região, lançou uma proposta econômica também de maior associação com a Ucrânia. Como é que o senhor comentaria esse contexto? Sim, muito obrigado pela pergunta.
Na realidade, eu acho que essa carta aberta de nosso presidente estava dirigido ao governo e ao povo norte-americano, mas eu acho que não estava dirigido não somente aos norte-americanos, mas a todo mundo, porque o princípio de que a exclusividade se um povo, uma raça, uma nação acha que tem direitos exclusivos, nós já sabemos na história a que isso leva. Quando essas ideologias prevaleciam, por exemplo, na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, por exemplo, nós sabemos qual foi o resultado mais trágico para toda a humanidade. E por isso nós achamos que isso é muito perigoso. Não deve existir esse sentimento de exclusividade de qualquer povo. Desde esse ponto de vista, absolutamente apoio, e acho que foi importante mensagem para todo mundo que o nosso presidente deu. No que se refere à Ucrânia, sim, para mim também, para muitos observadores, é absolutamente estranho de ver quando os representantes de países europeus, da União Europeia, dos Estados Unidos e outros, falando ou exigindo de governo não usar a força, etc., ao mesmo tempo estão abertamente imiscuindo-se nos assuntos internos, até indo à praça central de Kiev, a Maidan, aí apoiando abertamente a oposição. Nós estamos vendo com grande dor de alma o que está acontecendo na nossa querida irmã Ucrânia. Mas vocês podem ver a posição da Rússia. O nosso governo está também nesse assunto, apesar de que é perto de nós, são nossos irmãos. O destino da Ucrânia não é para nós qualquer coisa, é muito importante, mas podem ver que o governo da Rússia está guardando uma posição também de princípio de não intervir nos assuntos de Ucrânia, que o povo é o assunto do povo ucraniano. Embaixador, essa complicado, questão... mas eles mesmos têm que resolver a situação. Mas repito que para nós é absolutamente, digamos assim, incompreensível a posição até dos países europeus, da União Europeia mesmo, falando de não intervenção, ao mesmo tempo, aparentemente, abertamente estão a favor de uma das partes dentro do na verdade, a Ucrânia está dominando o noticiário de hoje em consequência, né, da tentativa de evacuação da praça lá de Kiev, a principal da cidade, e que está conflagrada há algum tempo. Nós estamos com um pouquinho de tempo, né? Nós vamos interromper, né, esta entrevista para retomar o nosso segundo bloco daqui a pouco, quando nós também vamos falar não só da Ucrânia, mas como é dessa situação de mundo, aliás, não é bipolar, é multipolar. Bipolar era de antes, né? Era a União Soviética e Estados Unidos. E hoje nós temos um mundo multipolar, né, que inclusive o Brasil está diretamente inserido neste novo mundo, que é através dos BRICS. Nós voltamos daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.
Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, hoje entrevistando o embaixador da Rússia no Brasil, senhor Sergei Akapov. Então, embaixador, nós estávamos falando sobre a Ucrânia, né? Houve realmente, o noticiário hoje está trazendo, eu estou falando hoje porque nós estamos no dia quarta-feira, dia 19 de fevereiro, quando esse programa é gravado, quando houve muitos incidentes, inclusive com mortos na praça principal, a Praça da Independência de Kiev. Eu gostaria de ver como o senhor, como representante da Rússia, vê esses acontecimentos. É muito trágico para nós, os cidadãos russos de outras ex-repúblicas da União Soviética, e eu diria para todos os homens do planeta, ver esses acontecimentos dói, realmente dói, para nós dói especialmente, porque para nós a Ucrânia, o povo ucraniano, um povo irmão realmente, e com grande dor de alma nós estamos vendo o que está acontecendo lá, e desejamos com todas as nossas forças, nosso coração, que eles encontrem uma solução política para esse conflito, e estamos vendo que o governo, as autoridades estão tentando de encontrar uma solução política, de não chegar a intensificar o conflito, ao contrário. É complicado, lamentavelmente, mas nós todos temos a esperança de que o povo ucraniano vai encontrar uma solução. Embaixador, uma questão que tem uma repercussão internacional, embora ela seja regional, é a formação, a criação da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E há uma manifesta percepção da parte tanto da Rússia como de outros países, como a China, por exemplo, da importância que isso significa para melhorar a construção de um mundo multipolar e cooperativo. Como é que a Rússia, que verificamos nos últimos meses, últimos anos, tem proposto um incremento de relações com a América Latina, vê o surgimento da CELAC e essa última cúpula realizada em Havana, onde também sinalizou uma cooperação multipolar? Sim, na Rússia estamos vendo com grande simpatia, grande interesse, os processos de integração na América Latina e especialmente a formação de CELAC. Nós achamos que isso é um passo muito importante na integração da América Latina, indica que o papel, a importância da América Latina na política internacional está crescendo, a voz da América Latina está crescendo, e esse processo de integração também ajuda ao desenvolvimento dos países da região. E a Rússia está absolutamente interessada em estabelecer um mecanismo de cooperação, tanto econômico como político, com o CELAC. Eu acho que durante os primeiros anos da existência do CELAC já foram feitos vários passos práticos nesse caminho. Embaixador, é claro que a CELAC está inserida nesse mundo multipolar, né? E a CELAC, inclusive, já começou, nessa última reunião de cúpula que houve em Havana, anunciando um acordo com a China, um acordo comercial com a China de intercâmbio. Mas eu gostaria de saber também,
no nosso caso específico, como é que está a formação dos BRICS. Os BRICS têm sido, é interessante que a gente esclareça para os nossos telespectadores e internautas o que são os BRICS. Os BRICS é aquele bloco formado recentemente, há uns 3 ou 4 anos, pelo Brasil, né, o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China, né, e o S da África do Sul. Exato. Eu pergunto ao senhor, porque tem havido muitas críticas, sobretudo da mídia hegemônica, de que esses BRICS são meras formalidades e que até hoje não se traduziram, né, em ações concretas. Ainda que se tenha anunciado a construção de um banco de investimentos para justamente congregar ainda mais esses países. Eu diria que aqueles que dizem que o BRICS não trouxe nenhum resultado estão absolutamente errados. Porque, em realidade, a cooperação dentro do BRICS está crescendo rapidamente e está abarcando cada ano novas e novas áreas de cooperação. Devemos tomar em conta que a existência é muito curta ainda. São poucos anos que o BRICS existe e a África do Sul só acaba de entrar na agrupação e ainda está em processo de institucionalização, está procurando o seu lugar no mundo, mas o que hoje todo mundo já reconhece, todo mundo, até os críticos do BRICS, já estão reconhecendo que é uma força já internacional, uma voz de países em desenvolvimento bastante importantes, muito importantes hoje em dia no mundo e que encontraram áreas de comum interesse e estão defendendo esses interesses na arena internacional. A voz de BRICS está sendo ouvida em todas as plataformas, assim poderíamos dizer, de relações internacionais, em todos os organismos internacionais. E de um lado, de outro lado, o BRICS está desenvolvendo, dentro do BRICS, estamos desenvolvendo cooperação prática em diferentes áreas. O senhor já mencionou o banco, o fundo de isso está saindo mesmo? Está saindo mesmo. Está saindo, a gente não viu o banco até agora de investimentos. muita conversa. Né? Vamos ver os resultados da próxima cúpula de BRICS que vai se realizar no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em julho próximo. Todo mundo espera que algum resultado prático nesse sentido vai sair. É complicado, são também negociações complicadas, são países que ficam em diferentes pontos do planeta, mas o progresso, eu posso garantizar que o progresso está muito bem, está indo as negociações excelentemente bem e temos todas as esperanças de que vai sair do papel. Agora, embaixador, temos uma questão interessante que faz parte dos BRICS, mas vai muito mais além. E o senhor, que já estava na carreira diplomática quando ainda havia União Soviética, inclusive serviu aqui no Brasil, se lembra que houve altos e baixos das relações entre a União Soviética e a China. Mas hoje as relações são enormemente desenvolvidas entre a China e a Rússia. Inclusive, dentro da visão da política externa do presidente Vladimir Putin, a China é evidentemente considerada como um país fundamental. Qualquer país do mundo reconhece o protagonismo da China hoje. Mas não é interessante observar que quando ambos se declaravam socialistas, eles tinham menor cooperação quando agora, que já é uma nova característica de autoconsideração sobre, pelo menos, opções políticas? Como é que o senhor considera isso? Sim, muito interessante a pergunta, realmente. Não diria que a cooperação entre União Soviética e China foi menor naquela época que hoje.
Porque nas relações entre China e União Soviética houve também períodos de alta e baixa. Altas e baixas, sim. E chegou num momento que influía muito o fator ideológico. Chegou um momento de grandes transformações na China, quando essas controvérsias ideológicas, na realidade, levaram a esfriamento das relações e até aos conflitos. E sabemos bem que houve também conflitos até armados. Sim, houve momentos de mobilização de tropas nas fronteiras. Confrontações, sim, é tudo certo. Hoje em dia, as relações entre China e a Rússia estão se construindo na base de pragmatismo. Não existe mais esses fatores ideológicos que nós estão levando a essa confrontação. Mas não é curioso isso? Não é curioso? É muito interessante, mas isso é a vida. E hoje... As manobras militares hoje são de cooperação entre os dois países, entre China e Rússia. E nós temos excelentes relações com China em praticamente em todas as áreas. Cooperação econômica. E tem sido também essa paridade, né, essa parceria, digamos assim, da China com a Rússia de evitar problemas como da Síria, né, da explosão da guerra da Síria para aquele restante da região, a invasão do Irã, né? E tudo isso a China, juntamente com a Rússia, tem vetado muitas resoluções que conduziriam a uma nova Líbia, né? Ou a nova invasão do Iraque, né? Sim, porque as posições de princípio da política externa, tanto da Rússia como da China, nesses aspectos coincidem muito. Por isso é normal, é muito bom. Agora, por que uma posição da Rússia em relação à Líbia e agora uma posição mais efetiva em relação à Síria? A mesma coisa a China também. Houve uma mudança de posição. Sim, em realidade, ainda é uma questão para os historiadores, digamos assim, examinar. Mas não é para os políticos, é para os historiadores. Já é porque já passou isso já. Mas políticos também têm que analisar para não cometer mais erros. Eu acho que na realidade, quando a Rússia junto com a China deixaram passar aquela resolução, nós na realidade acreditamos naquilo que os nossos parceiros ocidentais da Europa, dos Estados Unidos e outros nos davam as garantias, dizendo uma coisa que na realidade interpretaram a sua maneira, o que nos deu uma lição grande que preço amargo, não, embaixador? Foi preço amargo. Preço amargo. Foi preço amargo. Por isso que já na posição enquanto a Síria já não estamos dando essa possibilidade de adotar resoluções que podem ser interpretadas de maneira dupla. Ambígua, interessada, né? Então, embaixador, eu volto à questão dos BRICS, porque ela nos une diretamente a Rússia, né, a China e a África do Sul e a Índia. O senhor tinha se referido há pouco na próxima reunião de cúpula, né, que será aqui no Brasil em julho, logo depois da nossa Copa do Mundo, né? E o interessante também é que a próxima Copa do Mundo será em Moscou, né, em 2018. Eu pergunto ao senhor, embaixador, nós também temos nos aproximados muito da União Soviética, o do presidente Lula foi recentemente, né? A Rússia, o presidente Sarney já tinha ido na sua época, e agora a presidente... O presidente Sarney foi o primeiro presidente brasileiro a ir a Rússia. O embaixador acompanhou na época. Então... Sim. Então, embaixador, e teve agora também o presidente Dilma esteve na Rússia. Uma negociação para a compra de equipamentos militares, né? E foi até objeto também de crítica, né? Que a gente entende muito bem essas críticas, porque conhecemos, fazemos jornalismo e sabemos os interesses em jogo, né? Principalmente os interesses empresariais, multinacionais e transnacionais. Então, a minha pergunta é essa: como é que estão se encaminhando essa aproximação, que eu digo de fatos concretos, né, de resultados concretos dessa relação Brasil-Rússia? Na área militar, estamos também em uma área nova, na realidade, das nossas relações. E eu diria que, tomando em consideração o background, digamos, a história,
Nós podemos dizer que estamos indo muito rapidamente e muito bem nas nossas relações entre o Brasil e a Rússia. E hoje, enquanto a compra de equipamentos é normal, o Brasil está comprando equipamento militar de vários países. E por que não da Rússia, se é de boa qualidade e serve aos interesses do Brasil? Estamos indo, por exemplo, está caminhando muito bem esse projeto de aquisição de sistemas de defesa antiaéreo, Pantsir S, que nosso sistema russo, que o Brasil estamos negociando ainda não foi Ainda não chegamos fechado. aos aviões Sukhoi, não, né? Os aviões Sukhoi não participaram lamentavelmente para nós, não participaram na licitação internacional. Mas isso não quer dizer que nós não temos chances ou não temos perspectivas da cooperação bilateral na área de aviação militar. Eu acho que com o tempo nós vamos ver os resultados também nessa área, porque a ideia nossa hoje em dia e também do Brasil é que simplesmente compra-venda de equipamento não é caminho para desenvolver a cooperação no futuro. Por onde poderíamos caminhar para ampliar? Os nossos presidentes traçaram uma tarefa muito importante, construção, formação de uma aliança tecnológica, Brasil-Rússia. Que significa isso? Isso significa que nós temos que ver modos ou caminhos de cooperação industrial, onde poderíamos conjuntamente produzir, desenhar, inventar coisas em diferentes esferas de alta tecnologia, inclusive na área militar. Então, eu acho que, sonho que vai chegar um tempo quando Brasil e Rússia vão poder juntos produzir, não somente armas, não estou falando de armas, mas equipamento de alta tecnologia conjuntamente. Pode ser espacial, energético, na área militar também, por que não? No programa espacial brasileiro é possível uma cooperação russa? Estamos cooperando com o Brasil muito bem. Os tempos também talvez não são muito bons do ponto de vista econômico, porque ambos os países não têm recursos suficientes para desenvolver, mas os programas existem, continuamos cooperando muito bem nessa área e temos, acho que, perspectivas excelentes. Essa é uma das áreas prioritárias, né? Uma das áreas prioritárias, exatamente. Mas o tempo urge e nós temos pouquíssimos minutos para terminar e eu deixaria ao Beto para fazer a pergunta final ao embaixador. Muito obrigado, Leite. Estão se desenvolvendo ainda os Jogos de Sochi, né? Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, onde uma abertura foi um espetáculo maravilhoso, mas parece ter havido um esforço que fracassou de certos centros ligados à visão unilateral, né, do unilateralismo, que queriam um pouco esvaziar, mas ele, ao contrário, está se transformando num grande sucesso. A presença do presidente da China foi uma elegante surpresa e um grande apoio também. Qual é a mensagem que os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, com ele, a Rússia e a nova política do presidente Vladimir Putin, envia ao mundo? Obrigado por uma alta apreciação dos jogos e da organização. Realmente, todo o país nosso estava trabalhando para preparar bem e organizar esta festa de esporte para todo mundo. O presidente Putin, recentemente, ao visitar um centro jornalístico lá em Sochi, falando aos periodistas, aos jornalistas, disse: olha, eu espero que vai chegar um dia quando vocês não vão misturar política com esporte. Que esporte é esporte, não vamos levar aqui política. E, na realidade, a ideia principal foi fazer uma festa, fazer uma grande festa cívica, esportiva para todo mundo, para todos os povos. Eu acho que
logramos fazer isso, apesar de digamos assim, de alguns círculos, algumas forças que queriam estragar tudo isso, mas eu acho que, por sorte, não conseguiram, porque as pessoas, os desportistas de todo mundo, praticamente de todo mundo, que chegaram à sorte e estão participando bem, dizem que realmente são jogos muito bons, excelentes, bem organizados, especialmente para os desportistas. Eles têm de tudo e os resultados são magníficos. A estatística diz que mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo estão seguindo esses jogos pela televisão, transmissão direta. Sei que no Brasil também pessoas seguem essas competições. É uma festa para todo mundo, festa de paz, de esporte, de cooperação, de amizade. Essa é a grande mensagem dos jogos, e esse é o objetivo. Ninguém quer usar esses grandes acontecimentos para fins políticos. Mensagem então, à chegamos paz. assim Essa é a mensagem. ao final da nossa entrevista com o embaixador Sergei Akopov, a quem nós agradecemos, né? E temos a honra, né, de ter feito essa entrevista, eu e o Beto Almeida, aqui na sede da Embaixada da Rússia, né, a antiga União Soviética, e que se tornou um dos monumentos mais apreciados aqui da capital da República, inclusive do ponto de vista turístico. Eu agradeço então e convido aos nossos internautas e telespectadores para uma nova edição do Café da Política na TV Cidade Livre, agora canal 12 da NET.